Fala pessoal, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui o volume número 1 do One Piece. Ele é muito raro, ele foi lançado esse pela Panini. A gente vê aqui o Luffy, a Nami e o Zoro, que é o One Piece 1. O primeiro volume lançado pela Panini, depois que ela comprou os direitos. E ele é muito lindo e é muito raro, né? Quem tem, só tem desde o começo. A gente pode ver aqui, ó, a capa. A gente vê os capítulos também. A parte do Gold Roger, ele falando sobre o One Piece, que deixou o tesouro. E o começo do arco de Romance Down, né? A gente pode ver aqui o Luffy dando um soco. E as partes mais famosas, Kobe. E é isso, é muito lindo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou trazer os outros volumes para dar uma analisada aqui, ó. Então é isso. Os primeiros capítulos de One Piece. O volume 2 de One Piece, para vocês aqui, a gente vê a capa muito bonita. A gente vê o Luffy, o Bug. A gente vai ter essa entrada do Bug na história. A gente vê a capa, a contracapa aqui, mostrando aqui o Shanks, os personagens do bando do Bug, que o capítulo 9 até o 17, o Zoro ali na contracapa. Algumas partes da história. Aqui uma coisa para recortar. Volume 2 de One Piece também super raro. Volume 3 do One Piece para vocês aqui. Mostrar a capa. Tem o Zoro e o Luffy com a roupa do Gold Roger. Aqui deitado. Eiichiro Oda, volume 3 da Panini. A capa aqui, primeira folha, a gente já vê o Luffy dando uma joinha. Aqui contando a história da cidade que o Luffy vai salvar do Bug. Aqui, ó, Pirata Bug e o Palhaço, vai do 18 ao 26. Partes das histórias. Aqui já começa o arco do Usopp. Volume 4 do One Piece, contando o arco do Usopp, que a gente vê o Capitão Kuro, o Django e os piratas. A gente vê a capa aqui, o Luffy com a sua bandeira, a tripulação, um pouco sobre cada personagem, e os piratas do Usopp. Vai do 27 ao 35, com o Zoro treinando com as suas 3 espadas. Um pouco das imagens. Sensacional, volume 4. Volume 5 do One Piece, sensacional. Luffy, Usopp, Nami, Zoro. Capa sensacional. Aqui Capitão Kuro, segurando seu óculos. Os capítulos vão do 36 ao 44. Já vai começar a saga do Sanji. Um pouco da história. Capítulo sensacional. Eiichiro Oda, One Piece, volume 5.
Volume 6 do One Piece. A gente vê aqui eles vestidos de preto. Sop, Nami, Zoro, Luffy e um gatinho preto, que provavelmente simboliza o Capitão Kuro. Deixa eu ver aqui, volume 6. O Luffy, primeira página, que contando um pouco sobre o arco do Sanji. Vai do 45 ao 53. Do Baratie. Um pouco da história. Volume 6 do One Piece. Volume 7 do One Piece. A gente vê aqui a capa, o Sanji e o Luffy comendo. Sensacional, a gente está no arco do Baratie. Luffy e o Don Krieg na primeira página, aqui explicando os personagens e um pouco da história. O Bug e a Álvida depois que ela emagreceu. Esse vai do 54 ao 62. Um pouco aqui das histórias e das imagens do mangá. Volume 7 do One Piece. Volume 8, aqui a gente vê o Don Krieg, o Jin, o Pearl e o Luffy com a mão sangrando. Deixa eu ver aqui, ó, volume 8, Eiichiro Oda. Aqui a Nami, o Zoro, o Luffy e o Sop. Um pouco dos personagens que apareceram até agora, contando o que aconteceu anteriormente. Que a gente vê, vai do 63 até o 71. Um pouco das histórias, dos desenhos. Aqui já começa o arco do Arlong, que vai para Nami. Volume 8, One Piece. Mangá One Piece, volume 9. A gente vê aqui Nami, Sanji, Usopp, Luffy e Zoro. No arco, a gente já viu o Arlong aqui. Tem todo o drama da história da Nami e por que ela é uma ladra. Ver aqui o que acontece na história anteriormente. Esse vai do capítulo 72 até o 81. Ver um pouco aqui agora das imagens e da história. One Piece, volume 9. Chegamos ao volume 10 do One Piece. A gente vê o Arlong, o Hachi, o Tio, o Kurobi e o Luffy. E aqui o monstro do mar, que o Luffy dá uma pancada. E nós vemos o Sop, Zoro, Luffy e o Sanji contra os 4 do Arlong. Aqui a gente está no arco do Arlong Park, continuando a história da Nami. A gente vai ver agora umas imagens e parte da história. O volume 10. A gente volta aqui para mostrar um pouco. Aqui está Stand-by, One Piece, uma primeira página muito bonita. Vai do capítulo 82 até o 90.
Mangá do One Piece, volume 11, Nami, Zoro, Sanji, Usopp, todos vestidos estilosos. Meu Luffy aqui pescando. Aqui um pouco o que aconteceu até agora. Vai do 91 até o 99. Agora um pouco das imagens e história. Dando uma folhadinha. Volume 11 do One Piece. Volume 12 do One Piece. Going Merry, Usopp, Zoro, Luffy, Sanji e Nami. Aqui a gente vê o Luffy contando o que aconteceu até agora. Eles vão chegar ali para ir para o Novo Mundo, capítulo 100 até o 108. O pai do Luffy, o Dragon. Eles vão encontrar o Smoker. Também vou ajudar a baleia a atravessar. Volume 12, One Piece. Volume 13, Baroque Works. Vê o Mr. 5, o 8, o 9, Wednesday e Monday. Aqui na capa. Introduzir o arco da Nico Robin. Que é o Going Merry com os tripulantes até agora. A gente vai do 109 ao 117. Aqui um pouco das histórias e das imagens. Que vai dar início ao arco de Alabasta. Mas antes eles vão no arco do Chopper. É o volume 13. Volume 14 do One Piece. Deixa eu ver aqui o Luffy. Os personagens que apareceram até agora. Ver aqui, vai do capítulo 118 até o 126. Um pouco das histórias e das imagens desse volume. Volume 14, One Piece. Volume 15, na capa, o Brog e o Dory, o Usopp e o Luffy. Aqui a gente vê o Luffy na primeira página. O Dory e o Brog. Vai do capítulo 127 até o 136. Um pouco das imagens e da história. Tá novinho. Volume 15 do One Piece. Volume 16, Luffy, Chopper e Dr.
Aqui um pouco da história. Tem alguns personagens que vão aparecer do arco do Chopper. Vai do capítulo 137 ao 145. Um pouco das histórias e das imagens. Volume 16 do One Piece. One Piece volume 17 tem o Kuromarimo, o Xadrez, o Apol, Rei de Drum, o Sanji, o Chopper e o Luffy. O Apol aqui. Deixa eu ver. One Piece, os personagens vestidos de esportes. Aqui um pouco sobre a história. E esse vai do capítulo 146 a 155. E agora um pouco da história e das imagens. Volume 17 do One Piece. Volume 18, Ace, Nami, Chopper, Usopp, Zoro, Vivi e Sanji. Deixa eu ver o Luffy. E agora sim a gente chega no Baroque Works. Esse é o arco. Depois que o Chopper entra para a tripulação, vem a Nico Robin. Vai do volume do capítulo 156 ao 166. Vai ver um pouco da história agora. Volume 18 do One Piece. Volume 19 do One Piece, Nefertari Cobra, Koza, Shaka, Pel, Luffy e Usopp. Nefertari Cobra é o rei de Alabasta. Luffy vestido de astronauta, aqui separando um pouco da Baroque Works, o bando do Chapéu de Palhas e de Alabasta. Esse volume vai do capítulo 167 ao 176. A gente vai ver um pouco da história e das imagens. Volume 19 do One Piece. 20º volume do One Piece. Luffy, Smoker, Koza, Nefertari Cobra, Crocodile e o Pato Karui. A gente vê aqui a foto do Crocodile. Novamente separando o Baroque Works, a Marinha, o Chapéu de Palha e o Reino de Alabasta. Esse volume ele vai do 177 ao 186. E aqui começa a primeira luta do Luffy contra o Crocodile. Vamos ver um pouco aqui das imagens. Volume 20 do One Piece. Volume 21 vai fazer um contracapa. Contra o 22 está o Crocodile, a Robin, Mr. One, a Double Finger, o Bon Clay, que é o Mr. Two, o Mr. Four, o Lasso e a Merry Christmas. Aqui a gente vê o Luffy.
Aqui um pouco que separa o que cada um é. Baroque Works. Esse volume vai do capítulo 187 ao 195. Vou mostrar agora um pouco das histórias e as imagens. É o volume 21 do One Piece. O volume 22 vai trazer o Karui, a Vivi, o Chopper, o Usopp, a Nami, o Sanji, o Zoro e o Luffy, que vão ser os que vão enfrentar aqueles da capa do 21. Aqui a gente vê a divisão das equipes. E esse vai do capítulo 196 a o 205. Mostrar um pouco da história e das imagens. É o volume 22. Volume 23 é a Vivi, o Zoro, o Luffy, o Usopp, Nami, Sanji e o Chopper. Aqui o Luffy. Mais uma explicação sobre a divisão. E esse volume vai do 206 ao 216. Um pouco das histórias e das imagens. Que é em parte muito emocionante, todo mundo conhece. Esse é o volume 23. Aqui a gente vê o Masira, o Shoujo, o Bellamy, o Luffy e a Robin. A Robin vai começar a viajar com eles. Aqui acabou o arco de Alabasta. A gente vê aqui explicando anteriormente. E esse volume vai do 217 ao 226. Aqui a gente vai ver um pouco das imagens e da história. Contando um pouco ainda de Alabasta. Volume 24 do One Piece. Volume 25, Shanks, Buggy, Barba Negra, Luffy. Luffy, aqui vai explicação de algumas coisas. Que vai do capítulo 227 até o capítulo 236. Que a gente vai mostrar um pouco das imagens e da história. Volume 25 do One Piece. Volume 25, Shanks, Buggy, Barba Negra, Luffy. Luffy, aqui vai explicação de algumas coisas. Que vai do capítulo 227 até o capítulo 236. Que a gente vai mostrar um pouco das imagens e da história.
Volume 25 do One Piece. Volume 26 do One Piece. A gente vê aqui a tripulação que está formada até agora. Luffy, Nami, Sanji, Zoro, Usopp e Nico Robin. É uma capa muito engraçada com os peixes. Aqui mostrando o que aconteceu anteriormente, a tripulação do Barba Negra. Ele vai do capítulo 237 ao 246. Mostrar um pouco da história. Volume 26 do One Piece. Volume 27 do Arco de Skypiea. A gente vê os Birkans aqui, que são os sacerdotes do Enel. Deixa eu ver aqui. Volume 27. Que já está mostrando os sacerdotes de Skypiea. Vai do volume 247 a 255. Mostrar um pouco das histórias e das imagens. Ali apareceu o Enel. Volume 27 do One Piece. Volume 28 do One Piece, que a gente vê os chapéus de palha e alguns dos líderes de Shandy atualmente. Vou mostrar aqui o desenho do Luffy. Que está mostrando a divisão do que está acontecendo em Skypiea, o que cada um representa. E a gente vê que vai do 256 ao 264. Mostrar um pouco das histórias e das imagens. Volume 28 do One Piece. Volume 29, a gente vê o Luffy, a Nola, Konis, Pierre, a Yasa e o Gunfall, que era o antigo deus de Skypiea. A gente vê aqui o Luffy comendo uma lagosta, o que está acontecendo anteriormente, explicando o que cada um é na história do arco de Skypiea. A gente vê aqui os volumes, os capítulos vão do 265 ao 275. Ver um pouco das imagens, da história. Volume 29. Volume 30 do One Piece. Luffy e o Enel, o deus de Skypiea. Deixa eu ver aqui, uma cor amarela. Volume 30. Aqui a luta dos dois. Explicando os sacerdotes, o exército de Deus. Tripulação do Luffy. 276 a 285. Vai ver um pouco das imagens e da história. Volume 30 do One Piece. Volume 31, Nola, Calgary. Deixa eu ver o Sanji. Ver o Luffy, o Chopper. Deixa eu ver a tripulação aqui. Toda feliz, comendo. Explicando o que cada um é. Vai do capítulo 286 a 295. O Ace aqui nessa capa. Ver um pouco das histórias e das imagens.
é o volume 31 do One Piece. Volume 32 do One Piece. Deixa eu ver toda a tripulação aqui reunida. Luffy, Sanji, Zoro, Chopper, Nico, Robin, Usopp e Nami. Aqui, ó. O Monkey D. Ruff. Aqui a gente vê o que está acontecendo em Skypiea. Vai do 296 ao 305. Deixa eu ver aqui a capa. Que é o final do arco. A gente vai encaminhar já para o Water 7. Vendo um pouco da história e das imagens. Volume 32 do One Piece. Volume 33, aqui os principais, Foxy, a Raposa e o Luffy. Eles vão lutar. Tudo é uma aposta em luta, né? O volume 33. Aqui mostrando os personagens. Vai do capítulo 306 ao 316. Agora a gente vai ver um pouco das imagens e da história. Volume 33 do One Piece. Volume 34, a gente vai começar o arco de Water 7. A gente vê o Rob Luffy, Kaku, a secretária, Paul e Wasserberg. Deixa eu ver o Luffy, aqui falando um pouco sobre os piratas. Vai do 317 ao 327. A gente vai ver um pouco das imagens. Olha aqui que bonito é essa. E da história. Volume 34 do One Piece. Volume 35 do One Piece. Luffy, Usopp, as gêmeas, uma das gêmeas que ajuda o Frank, e ali parece o Frank trajado. One Piece 35, explicando a galeria, La Company, Galley. A gente vai do capítulo 328 ao 336. Mostrar um pouco agora das histórias e das imagens. Volume 35. Volume 36 do One Piece. A gente está no arco de Water 7, de Enies Lobby. Eles estão caçando a Nico Robin. Volume 36. Aqui mostrando os carpinteiros, a cidade. E vai do capítulo 337 ao 346. Mostrar um pouco das imagens e da história. Olha o Frank aqui. É o arco que ele vai se juntar à tripulação. Eles vão desistir do Going Merry e pegar o Sunny. Volume 36. Volume 37, o Iceberg e o Frank, Chopper, Luffy, Nami e Zoro e o trem. Deixa eu ver aqui, volume 37, o Luffy fazendo o Vzinho, mostrando a galeria. Aqui o Frank, as irmãs gêmeas, a Saper Paul 9. E a gente vê que vai do 347 ao 357. Mostrar as histórias e as imagens. O Robbie Lux.
Aqui, ó, os Mugiwara em Aventura em Water 7. Volume 37. Volume 38, a gente já vê o Luffy e já vê quem? Sogeking, administradora do trem, o grande herói Sogeking e o Sanji. A gente vê o Luffy e a tripulação, aqui explicando os personagens e o que eles pertencem. Vai do 358 ao 367. A gente vai ver um pouco das imagens e da história. Com o Frank. Volume 38. Volume 39, Frank, Nero. A gente vê ali a Califa, enganou todo mundo. E o Zoro, o Luffy e a Nico Robin. Volume 39. Anteriormente. Esse vai do capítulo 368 ao 377. Vou mostrar agora um pouco as imagens e a história. Mostrando a Nico Robin desde pequena procurada. Volume 39. Volume 40, Luffy, Blueno, os gigantes. Volume 40, Luffy comendo suas frutinhas. Vai do capítulo 378 a 388. Mostrar um pouco as histórias e as imagens. Aqui é a imagem bonita do Luffy de cavaleiro. Ele vai dar um pau no Blueno. Volume 41 do One Piece. Vê a capa aqui. O Luffy e o Soul King. A Nami criança. Contar a triste história dela. O Gatling Gun. Aqui a gente vê as pessoas. Vai do capítulo 389 ao 399. A gente vai ver agora algumas imagens e parte da história. Volume 41. Paul 9, que está chegando perto das últimas batalhas. A gente vê o Hattori, o Rob Luke e o Luffy. Está explicando as pessoas que fazem parte. O capítulo 400 até o 409. Aqui a capa é o Crocodile. Aqui a gente vê um pouco das imagens e da história, que está finalizando o arco de Enies Lobby em Water 7. Volume 42 do One Piece. Frank já faz parte da tripulação no volume 43. A gente vê o Chopper, a Nami, o Sanji, o Luffy, o Sogeking e o Zoro. Aqui a gente vê o Luffy. (410 ao 419).
As lutas continuam. Volume 44, a gente vê o Rob Lutz, o Luffy e a Robin. Capa sensacional, desfecho da história. Vai do capítulo 420 ao 430. Vai ver um pouco das imagens e da história. Uma imagem da tripulação do Chapéu de Palha. A gente já viu o Almirante da Marinha, volume 44. Volume 45, Luffy, Garp, Ace, Barba Negra, Shanks, Barba Branca, Helmeppo e Kobe. Capa sensacional do volume 45. Luffy trajando a sua roupa de Rei dos Piratas, que continua explicando da galeria, da tripulação do CP9. Vai do 431 ao 440. E a gente vai ver um pouco das imagens e da história desse volume. Com o Garp. Pai do Luffy. Volume 45. Volume 46 e mais um membro está chegando na tripulação do Chapéu de Palhas. É o Brock. O pessoal chama de Brook. A gente assiste em japonês, né? Volume 46. Aqui a gente está vendo o CP0. E vai do 441 ao 449. Os capítulos desse volume. A gente vai ver um pouco as histórias e as imagens. A gente está se aproximando do arco de Thriller Bark do Gecko Moria. Volume 46 do One Piece. Chegamos ao arco de Thriller Bark. A gente vê o Gecko Moria, o Hogback, Lola, Perona, Absolom, Victoria e o Kumashi. A gente vê aqui o Brook já começa a fazer parte da história. Os capítulos vão do 450 ao 459. E agora a gente vai ver partes das imagens e da história. O Brook. Volume 47 do One Piece. Volume 48, Oars e o Luffy na capa. A tripulação toda feliz, reunida, que está explicando as pessoas que apareceram, do 460 ao 470, ali ó, a gente pode ver Oars versus Bando do Chapéu de Palha, e a gente vai ver as histórias e as imagens. O Hogback. Volume 48. Volume 49. Gecko Moria, Lola, Kuma, Luffy, Nami vestida para casamento e a tripulação toda maluca nessa confusão.
vai do 471 ao 481. E a gente vai ver algumas imagens e história desse capítulo. A zumbizada toda reunida. Volume 49. O tão famoso volume 50 do One Piece. Nami, Zoro, Luffy e Brook, todos machucados. Aí, ó, comemoração dos 50. Explicando a tripulação do Thriller Bark, Kuma, alguns zumbis e a tripulação do Chapéu de Palha. A gente vê que vai do 482 ao 491. E a gente vai ver algumas imagens e histórias do volume. Volume 50 do One Piece. Fala pessoal, beleza? Fazer um review aqui do mangá 51 do One Piece. A gente vê os 11 supernovas aqui. Uma aproximadinha aqui. Sensacional. Essa daqui, ó. Mostrando o bando de Chapéu de Palha. Aqui, ó, mostrando os 11 supernovas. Law, Silverlight. Sensacional, volume 51 do One Piece, um review pequeno, pra gente não perder os direitos autorais aqui do vídeo. Valeu! Volume 52 do One Piece, a gente viu o Silverlight aqui, a tripulação do Chapéu de Palha, Brook, Nami, Usopp, Luffy, Chopper, Zoro, Nami, Sanji e Frank. A gente viu o Silverlight. Já vê a capa de novo. Aqui é a treta que tá rolando lá no leilão de sereias. Uma imagem muito bonita. Killer. Um quebra-pau danado. Esse mangá também vai contar um pouco da história do Silverlight contra o... E o Roger contra não, né? O Kuma e o Kizaru. Isso aí. Volume 53, a gente já vê a boa Hancock, né? A gente vê aqui o Luffy e as irmãs Amazonas. É tudo volume 53. Ó, luta do Kuma. Aí vai mandar o Luffy, ele vai lá pra ilha da boa Hancock. Olha aqui mais uma imagem. Poderia ser colorida essa imagem, né? Ia ficar sensacional. O Luffy com a boa Hancock, né? Ele caga pra ela, mas ela é apaixonada por ele. Vou mostrar um pouco aqui da capa. Sensacional. Volume 53. O volume 54, aqui ó, a gente vê o Luffy vai chegar em Impel Down, ele passa ali, se divide do bando, né? E ele vai lá pra tentar salvar o Ace, que aí vai começar a guerra dos maiorais, né? Que depois eles colocaram um dos melhores. Aqui
mostrando, né? O Luffy, ó, o Ace capturado. O Bug, o palhaço. Ó o Bug na prisão. Essa parte é... Aí a gente vai conhecer o Jinbei. Eu falo Jinbei, né? Tem uma imagem bem bonita aqui. Aqui, ó. Os Shichibukai. Doflamingo, Boa Hancock, Jinbe, Moria, Kuma, Mihawk e o Barba Negra. 7 Shichibukai. E é isso, volume 54. Volume 55, perdão. Que vai mostrar o Luffy já tá na prisão. Deixa eu ver o Bug, o Mr. 2 e o Mr. 3 vão se aliar ao Bug, ao palhaço. Tá um caos danado na... Ó, tão no nível 4 da prisão. Aqueles, ó, o Mr. 1, a prisão. Ó, tem uma folha dobrada aqui. Aí, ó. Ó, o Bon Clay. Essas imagens eu acho que tinha que ser colorida. Ó, o Ivankov. O Inazuma. E aí, volume 55 do One Piece. Volume 56 do One Piece, a gente vê o Ivankov, o Mr. 1, Crocodile, Luffy, Jinbei e o Inazuma. Aí, ó, chapéu de palha. Amo pouco, gosto pouco. Aqui, ó, vai detalhar os níveis da prisão. Cada nível. O Luffy tá indo até pegar o Ace, né, resgatar. Aqui tá mostrando quem tá aqui. Vamos lá. Então, quebra-pau na prisão. Ó, Barba Negra. Pilantra. Aqui, ó. Mr. 3 usando o poder da vela. Crocodile. Magellan. Aqui, ó. Pois, ó, a tripulação do Barba Negra. Um Jinbei. Opa, tem que voltar aqui. Ó, Shichibukai. Pesada essa imagem. Pesadíssima. Volume 56. Volume 57, a gente já vê aqui essa imagem que sempre aparece, né? É quando a gente pensa na guerra, mas a gente vê o Barba Branca e os capitães dele. Ó, Ace e Barba Branca. Vai contar um pouco das histórias, como que eu falei, Guerra dos Melhores, depende da tradução. Que o Ace, quando, né, conhece o Barba Branca, luta. Nossa, bem legal essa história. No anime foi muito bom. Acho que a guerra foi um dos fatores principais, assim. Eu comecei a assistir One Piece quando tava na guerra. Isso foi em 2011. Então, já faz 10 anos que eu assisto One Piece. Aqui, ó, a gente vê os Shichibukai que vão entrar pra defender o governo e não deixar o Ace ser capturado pelo Luffy, né? Salvo, no caso. Ó, o Barba Branca usando. Luffy e Barba Branca. Ó, o Ace. Caramba, olha esse aqui, chega a arrepiar. Nossa. E vai ser um caos essa guerra, muito boa. Olha aqui, o Kuma. Que sacanagem que você tem. Volume 57. Volume 58 do One Piece, a gente vê o Garp, Luffy,
o Sengoku, a Aokiji, a Kaino e o Kizaru. Aqui. Ó, barba branca. Tentar passar mais devagar para não perder muito. Aqui tem umas histórias. Aqui, ó, que linda. Ó, a baleia chegando. Ó, o Sengoku, logo ele entra no modo Buda dele. Ó, o Garp vai ter que lutar contra o Luffy. Opa, o Sengoku já entrou no modo Buda. Ó o Ace. Opa. Ace. Aí, ó. Gente, de chocar essa imagem aqui. Vamos ver se eu acho a cara do Luffy. Ah, não, vai ficar pro próximo. Então é o volume 58 do One Piece. Volume 59 do One Piece, o Ace, Jinbe, Barba Negra, Shanks e o Barba Branca todo ferrado. Você imagina o Barba Branca é muito chocante. Nossa. Aqui tá falando o que tá acontecendo. Mas olha, quando a Kaino ataca o Ace. Caramba. Terrível, a cara de todo mundo chocado. O Garp. Aí, ó, desculpa. Caramba. Tô arrepiado. O Luffy vai entrar num estado de choque. Caramba, que lindo. Aí os piratas do Barba Negra vão chegar e vão fazer uma algazarra. E o Shanks vai chegar também. Uma gente bonita. Luffy e Ace. Olha. Vão ter que tirar ele do... Aí vai ter várias histórias de memória deles, né? Criança. Ao Sabo. Volume 59. Pesado. Pessoal, a gente tá caminhando aí pro final da guerra, né? Volume 60. A gente vê aqui Sabo, Luffy e Ace. Vai contar algumas histórias deles. Criança. Né? Como eles se tornam irmãos. O copo dos irmãos aqui, ó. Olha. Sensacional. Eles vão brindar, vão fazer um pacto, né? Para que se tornem irmãos. Aí a gente volta pra guerra. Eu tenho meus companheiros, todo mundo separado. Kuma separou todo mundo, né? Vamos ver aqui. Cada um tá numa parte do mundo, né? Aqui, ó. Vou mostrar o Orochi, Supernovas, Hawks, Capone Badge, Kid, Killer, o Zoro Luffy. Volume 60. Volume 61, eles vão entrar no novo mundo, né? Vão estar todos treinados. O Luffy deixou o recado pra eles depois de 2 anos.
se encontrarem, né? Aqui é até engraçado, porque todo mundo tá diferente, o Soap tá enorme. E tá bem engraçado. Juramento. Aí vai ser muito engraçado que... aqui tá terminando de mostrar no volume anterior o Law, o Apu, é o 10 Drake. Eu fui descobrir, eu falava X Drake, mas eu acho que tá certo também. O Teach, e aqui o pessoal da sua tripulação, e a Bonnie, também uma das supernovas. Então o pessoal do Chapéu de Palha tá treinando, né? Cada um foi para um lugar separado do mundo. Aí o do Zoro, ele vai treinar com o Mihawk. Aqui, ó, aprendendo a usar o Haki das feras. Aqui a tripulação falsa de quando eles vão se encontrar. Ó, o Chopper, mano, Chapéu, o Zoro, o Sanji. Ai. É muito engraçado. O Frank. Os falsos chapéu de palha, né? Muito engraçado. Eles vão se reunir. Volume 62, né? Eles vão se reunir e vão para uma das primeiras aventuras. A gente vê aqui que eles vão para a Ilha dos Tritões, né? Já vê o Rei Neptuno ali. Algumas sereinhas, mas isso é bem legal. Aqui vai mostrar o chapéu de palha. Ó, eles encontrando uma fera do mar. Aqui, ó, a Ilha dos Homens Peixes. Olha que legal essa imagem. Vamos ver aqui. Aqui os irmãos, né, os filhos do Rei Neptune. A Charlie. Aqui a Vidente, né? Que era... Vai ter toda a treta ali, ó. O Rei Neptune. Bem legal mesmo. Vamos ver. Volume 62. Volume 63 do One Piece. A gente vai ver a princesa Shirahoshi, que é uma das protagonistas da Ilha dos Tritões, que também poderia fazer parte da... Uma que eu considero que seria muito interessante ela fosse parte da tripulação do Luffy, porque eu acho que ela é apaixonada por ele. Aqui eles estão na ilha, né? Já vão conhecer aqui o Holt Jones. Aqui, ó. O Hatch, que era do Arlong, né? Aquele ali, deixa eu lembrar o nome dele. Aqui é o Vander Decker e o Holt Jones. É toda uma treta, né? Por conta do preconceito dos tritões, né? Com a raça humana. O Van Decken, o Holt Jones. Aqui eles vão lutar, né? O monte ao Arlong, quando tava como Homem-Peixe, né? O Jinbei fez parte da tripulação do Jinbei. Aqui vai colocar toda a treta dele, de como ele começa a odiar os humanos. E volume 63 One Piece. O volume 64 do One Piece eu acho que é meio um spoiler do que vai acontecer, né? Do que o Jinbei ele vem pra tripulação, né? A gente vê todos aqui. Acho que uma das imagens também bem sensacionais depois que eles voltaram pro novo mundo. Como eles estão fortes, treinados, diferentes. Tem esse probleminha aqui na cola, né? Panini dando uma sacaneada. Mas aqui continua, né? A história da Ilha dos Tritões. Aqui contando a história da rainha Otohime, né, mãe da Shirahoshi. Aqui, ó, 628.
Aí vai colocar todo o envolvimento do chapéu de palha e dos homens peixes, né? Ali principalmente com o rei Neptune. Dessa treta do preconceito, né? De como a Big Mom monopoliza ali o reino Ryukyu, se não me engano é assim que fala. Bem top. Só ver se eles vão lutar os 10 contra 100 mil, né, no capítulo 634. Eles estão aqui, 634, que eles começam a lutar. Aqui. Muito bom. Volume 64 do One Piece. Volume 65 do One Piece. Volume bonito. Estão lutando. Olha aqui também. Cola. Não segurou. Continuam a Ilha dos Tritões. Que hora que o barco vai cair sobre a ilha. Nossa, bem tenso. Ó, o Van Decken. Estão lutando. Quebra-pau lá, danado. Ó, o Chopper da Aruma. É bem emocionante porque é a primeira batalha que eles vão fazer enquanto bando junto, né? Pra lutar. São 100 mil contra 10. Então é muita gente. Fora isso, que o Luffy tá num pau com o Rod Jones. Volume 65 do One Piece. Que vai dar um encerramento no volume 66. A gente vê o Smoker aqui. A gente vê o que é da tripulação da Big Mom. Os dois aqui. E aqui finaliza, né, a batalha entre os homens peixes e o chapéu de palha. E a gente já vai entrar num novo arco, né, uma nova saga que é Punk Hazard, né, que é muito bom. Aí é muito legal essa parte aqui, né, que eles são da Big Mom. Aí o Luffy vai dar mandar boa pra Big Mom. Aqui, ó, chapéu de palha herói. Vamos ter uma sessão pra colorir aqui. Luffy vai mandar boa. Aí, ó, para o novo mundo. Para lá. Alabum. Aí, ó, vamos começar Punk Hazard. Opa. Aqui eles vão encontrar Nossa, fugiu o nome do cara. De Wano Samurai. Eu já vou lembrar o nome dele. Tá no próximo eu lembro. Muito bom. Volume 66. Volume 67 do One Piece. Acabaram de chegar em Punk Hazard. Aí eles encontram o Kinemon. Eu tava tentando lembrar o nome dele, mas aí deu um branco e eu lembrei. Aqui, ó. O Luffy ainda tá só 400 milhões de beris. Aqui, ó. Acharam metade do Kinemon. Aqui, ó. Ele vai grudar no Luffy. Metade a parte de baixo. Ó, o Frank. Super. Aqui. E Punk Hazard foi o embate, né? Entre o Nakano e a Aokiji, né? Pra ver quem que seria o almirante. Aqui. Eles vão encontrar o Lau, que vai se unir na jornada com eles. Pra derrotar depois o Doflamingo em Dressrosa. E aqui em Punk Hazard a gente descobre que é uma ilha que tá fazendo várias experiências com crianças e tudo mais. Volume 67. Volume 68. A gente vê aqui. Luffy. Opa.
estão na parte gelada da ilha. Aí vai aparecer o Caesar Crown. Aí onde que o Luffy vai fazer a aliança com o Law. Aí o Kinemon conta que tá procurando uma criança e tudo mais, né? Que vai ser o Mononosuke pra mostrar o arco agora, né? Isso não conta agora, isso conta depois, mas é aqui que eles se encontram. Que é o Caesar Claw, que fazia... Aqui, ó, Kinemon é meu nome. Fazia as Smile, né? Que são as frutas artificiais para poder... As Akuma no Mis, né? Artificiais. Aqui, ó. Counter Hazard. Aqui, ó. Volume 68. Volume 69 do One Piece. Que a gente vai ver o Mononosuke que já aparece, né? Aqui na capa do 69. E eles vão encontrar as crianças. E o Doflamingo reaparece aqui, né? Eles vão descobrir o plano. Aqui, ó. Que eles têm. Eles vão capturar o Caesar. Vão encontrar o Mononosuke. Daí o Kinemon vai contar toda a história de Wano, né? Não agora também. Aqui, ó. O Vergo. É uma das batalhas mais legais. Eu acho que esse personagem deveria ser melhor aproveitado também. Sensacional. Volume 69 do One Piece. One Piece, volume 70, que a gente já vê Hawks, Kid, o Apu, né, que vai mostrar um pouco que eles fazem uma aliança, mas eles, né, o Kid é traído. Isso mais pra frente. Doflamingo, que a gente já vê alguns dos personagens subordinados do Doflamingo. Aqui, ó. Aqui um pouco, pessoal, que já apareceu no One Piece. Aqui, isso dá um pôster legal, hein? Nossa, muito legal. As crianças ali tentando fugir, né? Ó, o Vergo. Eles usavam as crianças para teste das Smiles. Até que o Mononosuke então comeu a do dragão. Olha aqui, ó. Que legal. E como não deixa de ser uma correria, né? O Chapéu de Palha é só confusão. Cadê o Flamingo? Pistolaça. Volume 70 do One Piece. O volume 71 a gente já vê na capa, que é muito engraçado, né? O Bellamy, aqui é o 13º, o Rei, que eu esqueci o nome, a Rebeca, o Bartolomeu, que ó, esse é neto desse, né? E aqui a gente vê o disfarce deles, né? O Luffy, até parece que disfarça alguma coisa, né? Que eles vão entrar no campeonato pela Smile do Ace. Bem legal. Aqui já mostra alguns tripulantes do Flamingo. Trebol, Diamante, Baby Five, Búfalo. Aí vai entender toda a loucura que é dos brinquedos, porque não tem habitantes em Dressrosa. Tudo é comandado. Aqui, ó. Eles vão chegar na cidade. Muito legal. Aí já tem o novo almirante da Marinha. Bem legal. Ó, o Bartolomeu, Bellamy e Hiena. Aqui, ó. É o Rei Elisabelo. O Blowgill, o Bartolomeu. O Jet. O Hack. Vamos ver quem mais. O Gladiador Rick.
Já estão aqui quebrando o pau no torneio para conseguir a Smile, né? Do Ace. Bem legal. Volume 71 do One Piece. Volume 72, a gente vai pegar aqui, ele vai lutar contra o Luffy, porque vai descobrir que é neto do Garp, né? A Rebeca, aqui todo mundo, os Tondatas. Aqui, ó, o reino do Tondata. Fugitora é o novo almirante da marinha. A Violet, que era do Flamengo, mas ela é uma da realeza do Dressrosa, quando foi tomada pelo do Flamengo. Aqui, ó, Lucy e Toast. O Caribou ali apareceu. O Ideo vai ser um da tripulação. Don Chichao é o nome do velho, que vai lutar contra o Luffy. Austin Data, muito bom. Aqui é o Don Chinchao, o Lucy, né? E o Bartolomeu Kuma ali é muito engraçado. Caramba, um dos melhores personagens. Volume 72 do One Piece. Volume 73 do One Piece, a gente vê o Lucy aqui atrás, né? O Mononosuke e alguns da tripulação do Chapéu de Palha, do Flamengo, lutando contra o Lau. Já vê, conta um pouco da história da família, né, da Rebeca, porque que ela é odiada, né, toda a mentira que é contada sobre Dressrosa pelo do Flamengo, que ele derruba. Enquanto isso tá rolando o campeonato ali, tem um cara do Ranho, que é da tripulação do Flamengo. Aqui, ó, ele vai contar, né, o soldadinho, que na verdade é o futuro rei, né, aqui. Estão todos escondidos. Aqui, ó. Operação SOS Dressrosa. É muito engraçado que esse cara fala meio ranhento mesmo assim, né? Aqui é a cara do Lucy. Volume 73 do One Piece. Volume 74, a gente já vê ali a Sugar, a Violet, o Soldado, o Brinquedo, o Sr. Pink, o Frank e alguns Tondatas. Aqui, ó. Vai mostrar um pouco de Laudi, Sr. Pink, Buffalo, Gladius, Baby Five, Dellinger, Jora, o Laudi, o Pica, o Trebol e o Diamante. Pica, nossa, Monete e o Vergo. Monete é aquela que luta contra eles em Punk Hazard e o Vergo apanha do Lau. Aí eles vão tentar salvar a Dressrosa, ainda tá rolando... aqui eu acho que é uma luta do Sr. Pink contra o Frank, que é muito boa. Aqui tá continuando ali pela Smile, que na verdade quem vai comer depois vai ser o Sabo. Ali, ó, contra a Smile. A Sugar. Aqui vai... Aqui, ó, já desvirou o brinquedo. Que o Soap vai dar um golpe e vai derrotar a Sugar, que aí ela vai perder o poder de transformar todo mundo em brinquedo. Volume 75 do One Piece, que a gente vê o Fugitora, o Pica, o Sabo, o rei, que é o pai da Rebeca, né, que vai se tornar rei depois. Chapéu de Palha. Aí vai aparecer... Quebra-pau tá rolando, o Sabo vai chegar para pegar a Smile e comer. Aí o pau tá torando, o Sabo chega para ajudar o Chapéu de Palha e o Pica aparece. Ele consegue absorver o poder, virar as coisas, virar castelo, e só que ele tem uma voz muito fina. Aqui, ó. Que voz fininha aí, ele fica pistola. A luta dele contra o Zoro é muito boa.
Todo mundo lutando. Volume 75 do One Piece.